Olá, vamos começar agora a terceira e última parte da aula de ensaios de dureza. Confere aí. Então agora vamos falar do último método de dureza que nós vamos apresentar aqui, que é o método de dureza Vickers, HV. Esse método foi desenvolvido por Robert Smith e George Sutherland na década de 20. Esse método é chamado de método Vickers, ou escala Vickers de dureza, por conta do equipamento utilizado para fazer esse tipo de medição, que usa também um durômetro. Quem fabricava os equipamentos mais populares para medir esse tipo de dureza era uma empresa chamada de Vickers Armstrong. E daí popularizou-se o nome da empresa que fabricava as máquinas. Tá? Então esse método foi desenvolvido, com a seguinte ideia. Lá na escala de dureza Mohs, nós tínhamos uma escala ampla que media praticamente todos os materiais, mas tinha uma resolução muito ruim e não era um método quantitativo de verdade. Já na escala Brinell, era um método quantitativo, você tinha boa resolução, mas a escala era muito estreita, você não conseguia medir durezas muito altas e nem durezas muito baixas. Já na escala de dureza Rockwell, você conseguia medir bem uma dureza alta, dureza baixa, toda a faixa você conseguia medir bem. Mas isso não era numa escala contínua. Então qual que é a ideia aqui? Qual que é o ideal? É você ter uma escala de dureza ampla, que meça a dureza alta, baixa, média, de forma contínua e com boa resolução, boa confiabilidade de medida. Então essa foi a ideia do desenvolvimento da escala Vickers. Então a principal diferença desse método para os outros, é que ele utiliza um único tipo de indentador, e esse indentador é de diamante, é uma pirâmide de base quadrada de diamante, material mais duro que existe. Esse indentador ele pode fazer marca em qualquer material, e eu posso aqui nessa situação aplicar qualquer carga. Então é um método que permite utilizar qualquer carga conhecida. Eu preciso conhecer a carga, mas eu posso aplicar qualquer carga conhecida. Tá? Bom, então como é que se faz o método? Então a gente tem que ter um durômetro. Esse durômetro então faz a indentação no material que eu estou analisando. Essa indentação é feita com um indentador que tem um formato de uma pirâmide de base quadrada. Eu aplico uma força conhecida qualquer, tá? Pode ser qualquer força que o equipamento possa aplicar, por um tempo determinado. E o que a gente avalia? Eu tenho que avaliar o tamanho da marca. Lá na dureza Brinell, nós avaliamos a área da calota esférica, como tamanho de marca. Na dureza Rockwell, nós avaliamos a profundidade da marca. E aqui na dureza Vickers, é avaliado a área da marca deixada, a área da superfície da marca. Então, por isso que eu digo que ele é meio que um híbrido. Então, lá na escala Rockwell, a gente usava lá um ponto de diamante com um durômetro. E na escala Brinell a gente mede a relação da força com a área da calota. Então ele faz meio que o meio campo entre os dois métodos. Então aqui nós temos a ponta, que deixa uma marca. Essa marca tem um formato inverso de uma pirâmide. Então olhando de cima nós temos o formato de um losango, onde nós temos as diagonais desse losango. A medição de dureza Vickers, HV, é dada pela relação entre a força e a área da impressão. Tá? A força em quilograma força e a área em milímetro quadrado. Mas como é que eu faço para saber essa área? Bom, essa área ela pode se relacionar, como eu tenho a geometria aqui conhecida, eu posso relacionar essa área com a diagonal. Então é mostrado aqui como que se chega no valor, e eu vou então relacionar agora a área, na verdade vai ser d ao quadrado dividido por 1.8544. Então colocando na fórmula fica dessa maneira. Tá? Então eu fico lá com a dureza Vickers, onde nós temos um valor numérico vezes uma força dividido pelo quadrado da diagonal do losango ali da impressão. A força eu conheço, a força que eu apliquei, uma força conhecida. Eu preciso então medir, na verdade, essa diagonal. Como que se mede essa diagonal? Então eu tenho que medir a diagonal. Tá? Que nem lá na Brinell, eu tinha que medir o diâmetro aparente lá da marca. Aqui eu tenho que medir a diagonal. Então eu tenho que fazer a marca e medir. Então agora nós temos um problema. Eu tenho que fazer uma marca grande o suficiente para conseguir medir com confiabilidade. Então eu preciso obter uma marca grande o suficiente. Bom, eu tinha lá uma marca grande o suficiente na Brinell, e na Brinell essa marca ainda era difícil de medir e ainda produzia uma série de erros. Então eu caio no mesmo problema lá da Brinell. E eu tenho que ter uma marca grande. Então, lá na Brinell eu usava um indentador grande. Aqui, para usar um indentador grande, eu tenho que ter um diamante grande.
Então isso já começa a ser um problema de custo, né? Eu tenho que usar um diamante de grandes dimensões para fazer uma marca grande, começa a ficar um pouco mais complicado. É diferente de usar uma esfera de aço de rolamento, que você tem um monte por aí, né? Não tem um monte de diamante grande por aí para a gente sair usando, né? Então é um problema. Mesmo que a gente conseguisse fazer uma marca grande, que nem na escala Brinell, eu teria o mesmo problema lá da Brinell. A questão da confiabilidade da medida que iria depender do operador. Então, como é que se faz? Por isso que a gente precisa de um durômetro. Então a ideia do método é você ampliar, você faz uma marca, a marca não precisa ser tão grande, e você amplia essa marca com um sistema óptico. Você tem que usar um sistema óptico para ampliar essa marca para conseguir então medir com confiabilidade. Então nós temos aqui várias versões que passaram ao longo dos anos, né, desde a década de 20, há 100 anos atrás, né, onde você tem aqui esse equipamento aqui, o primeiro durômetro, né, o durômetro Vickers-Armstrong. Tá? Então nós temos aqui um sistema, todo o sistema de aplicação de força e tal, a mesa, e você tem aqui um sistema óptico, né, está mostrado aqui, um sistema óptico onde você tem ali, lá dentro você tinha as marcações, onde você fazia o posicionamento das marcas para fazer a medida das diagonais. Tá? Então aqui você usava um sistema de lentes, né, para chegar lá no valor. Aqui você tem um outro método que usa um sistema de projeção. Ele vai projetar a sombra da marca numa tela e você faz a medição aqui nessa tela. Né? Então ela fica maior do que lá um sistema óptico. Tá? Então você tem quase um projetor de perfil aqui nesse sistema. Então esses dois aqui são mais antigos, né? Esse aqui é da década de 70, né? 60, 70. Esses aqui usam um sistema de lentes, né? de objetiva e ocular para fazer a medição. Tá? Então um sistema óptico mesmo, puramente óptico, né? Objetivo, espelhos e sistema óptico. E você consegue fazer aqui então a medição, tá? No sistema óptico diretamente. É parecido lá com a primeira versão, só que já, né, aqui o sistema óptico aqui já foi modernizado. Tá? E mais recentemente, com o avanço da tecnologia de aquisição de imagem, né, você pode ter um sistema óptico conjunto com um sistema de câmera, né, de aquisição de imagem. Então você consegue projetar essa imagem no computador e através do uso de um software você consegue medir essas diagonais com mais tranquilidade, né, com melhor confiabilidade. Tá? Então a ideia aqui é você conseguir uma marca grande, né, uma marca relativamente grande, mas não precisa ser tão grande assim, você consegue ampliar ela com o sistema de aquisição e medir com boa confiabilidade. Então o resultado ele é dependente ainda do usuário, do operador. Você precisa fazer uma medição, ele não é imediato, você precisa fazer uma medição intermediária que depende do operador, mas depende menos que na Brinell. Tá? Depende mais do que na Rockwell, a Rockwell é melhor para isso, mas depende menos que na Brinell. Como é que é o identador? Então o identador já falei aqui que é uma pirâmide de base quadrada. Então você tem aqui a pirâmide, 4 lados, né, e uma ponta. Essa ponta é uma ponta mesmo. Lá na escala de dureza Rockwell, nós tínhamos um cone de diamante e esse cone tinha um arredondamento na ponta. Aqui não, é uma ponta mesmo. Tá? É uma pirâmide bem obtusa, né? Ela é fixada dentro de um suporte, né? O diamante fixado no suporte, ele é polido, né? E você consegue então esse valor. Então é usado esse tipo de indentador. Como que a gente obtém o valor então de medida? Então eu tenho que aplicar uma força tal, né, que eu consiga uma marca e eu consiga medir essa marca. Como uma força pode ser uma força qualquer. Como é uma força qualquer, eu posso escolher a força que eu vou aplicar. Claro que o durômetro não vai poder aplicar qualquer força, ele tem lá um sistema de peso, né, um sistema mecânico de aplicação de força. Você vai ter quando você adquire o durômetro, ele já vem lá com quais forças ele pode aplicar. A questão é que você pode ajustar a força para a dureza do material. Se o material tiver uma dureza muito baixa, você usa uma força pequena. Se o material tiver uma dureza muito alta, você pode usar uma força maior. A ideia é você conseguir uma marca de um tamanho que seja razoável para medir as diagonais com confiabilidade no sistema de ampliação que você vai ter no equipamento. Então você tem que conseguir um tamanho legal ali para conseguir medir bem, com boa confiabilidade. Se você conseguir uma marca muito pequenininha, qualquer pequena variação que você usar lá no sistema de medição do equipamento, ele vai dar um erro. Tá? Então se você consegue uma marca grande, você tem uma possibilidade maior. Então você, na verdade, ajusta a força com base
na dureza do material para ter uma marca de tamanho razoável. Então, teoricamente, você tem a marca de tamanhos iguais para durezas diferentes. Você vai só ajustar a força e vai acabar tendo marcas de tamanho mais ou menos igual. Como é que é a escala de dureza Vickers, né? Então a gente falou que a escala de dureza Vickers é uma escala contínua, ampla e com boa resolução. Pelo fato de eu poder variar a força que eu vou aplicar e o valor da dureza ser a relação entre a força e a área medida, né, a área obtida, teoricamente você consegue medir qualquer força, né? Então o tamanho da marca vai ser dependente da força e da dureza do material. Então o método de medida ele não muda, né, para durezas diferentes, é o mesmo método, é força, é razão da força pela área da impressão. Bom, o fato de eu poder aplicar qualquer força, o tipo de indentador que nós temos traz uma vantagem. Qual seria? Como o indentador ele tem uma ponta mesmo, ele não é arredondado, se eu aplicar uma força bem pequena, como a ponta do indentador tem uma área de contato ali muito pequenininha, né, uma pequena força causa mesmo assim uma tensão ainda muito grande. Então ele vai acabar fazendo uma marca, mesmo que a força aplicada seja muito pequena. Por exemplo, grama-força. Se eu aplicar ali 10 grama-força, 10 grama-força não é nada, né? Mas se eu aplicar 10 grama-força, ele vai deixar uma marca, porque a ponta é menor que isso, né? A ponta é menor que o tamanho da marca, a ponta ali é microscópica, né? A ponta mesmo, né? Então ele vai deixar uma marca. Só que vai ser uma marca microscópica. Poxa, se é uma marca microscópica, e se eu conseguir ampliar essa marca para um tamanho que eu consiga enxergar e consiga medir, eu posso medir o tamanho dessa marca microscópica, calcular a área e ter a dureza, porque eu vou ter a relação de força aplicada, e lá em grama-força, pela área aplicada. Então, nós temos aí o que nós chamamos de microdureza. Nós não tínhamos essa ideia de microdureza para as outras escalas. Não era possível fazer microdureza para as outras escalas. Na escala Vickers eu posso fazer uma microdureza. E qual é a vantagem da microdureza? É você conseguir medir a dureza de microconstituintes. Então você pode fazer a medição de dureza de microconstituintes. Para isso, eu preciso de um sistema óptico correspondente à escala micrométrica. Então, microscópio. Então lá nos outros durômetros, né, nós temos um sistema óptico que não chega a ser um sistema microscópico, tá? Um sistema de ampliação de imagem como um microscópio. Então lá nós temos um sistema óptico acoplado a um durômetro. Aqui nós temos um microscópio acoplado a um durômetro. Então é o chamado de microdurômetro o equipamento. Então no caso aqui nós temos um microscópio, esse microscópio ele amplia bem mais as imagens, né, bem mais o tamanho da marca para conseguir obter. Um cuidado diferente tem que ser aplicado à amostra, né? A amostra que você vai medir tem que ser preparada para se olhar no microscópio, tá? Então existe uma preparação que a gente chama de preparação metalográfica para fazer a análise, né? Então o equipamento também é mais caro, é mais delicado, tá? Então, mas o método permite a utilização de microdureza, utilizar um microscópio acoplado a um durômetro. Então, tecnicamente, quando que é dureza e quando que é microdureza? Existe um critério que foi adotado, né, que se diz que microdureza é considerado microdureza quando se aplica uma força, uma carga, né, menor do que 1 kg a força. Se você utilizar uma carga menor que 1 kg a força, a gente está falando de microdureza. Se eu uso uma carga maior que 1 kg a força, a gente está falando de macrodureza ou simplesmente dureza Vickers. Tá? Vou dar um exemplo aqui de uma aplicação da microdureza. Então na microdureza eu consigo mirar, né? Tem um sistema lá que eu consigo mirar onde eu quero fazer a marca, eu seleciono a região, ele faz a marca e depois eu meço. Então aqui tem várias medidas das microestruturas, então a gente pode ver uma microestrutura aqui com várias, bem heterogênea, e eu consigo medir a dureza dessas heterogeneidades. Então eu posso ver essa região aqui mais cinza claro, ele tem uma dureza aqui em torno de 400 Vickers, né? Então olha o tamanho da marca que ficou aqui. Se eu pegar essa região aqui, olha, ficou uma marca bem menor, né? Praticamente o dobro aqui da dureza, um pouco mais que o dobro da dureza. Então quase 1000 Vickers. Aqui quase 400 Vickers, aqui quase 1000 Vickers. Então eu consigo utilizar esse método como uma análise complementar, né, como um método complementar de análise microestrutural.
Bom, consigo saber isso aqui, ó. Poxa, isso aqui, será que é um material, é uma cerâmica ou é um metal? Pô, por essa dureza aqui eu posso dizer até que é um material cerâmico. Aqui eu posso dizer que é uma fase metálica. Eu posso dizer que é uma fase que ocorreu uma transformação. Tá? Então eu consigo medir esses microconstituintes, a dureza desses microconstituintes. Isso é bem interessante. Vamos falar das vantagens e limitações do método. Então a grande vantagem do método é você ter uma escala única, né? Uma escala ampla, contínua e com boa resolução. Isso é indiscutível. Outra característica interessante é o fato de você ter uma marca pequena. Uma marca pequena tem menor risco, né? Gera menor risco de você inviabilizar o uso da peça após o ensaio, né? Torna o ensaio menos destrutivo. E outra vantagem é a possibilidade de se ter microdureza, utilizar a dureza em escala microscópica, coisa que você não tinha para as outras escalas. E limitações? Bom, o equipamento ele tem um sistema óptico acoplado, né? Então, teoricamente, o custo dele é maior. Tá? Então, o custo do equipamento é maior, a sensibilidade do equipamento é maior, então um sistema eletrônico às vezes envolvido, um sistema óptico, então ele não pode ficar no chão de fábrica. Tá? Então ele vai durar pouco lá no chão de fábrica, né? A presença de poeira, de umidade, afeta muito o sistema óptico e o sistema eletrônico. Então, o local ideal para um durômetro Vickers é um laboratório, né, com umidade controlada, com ar-condicionado, sem poeira, né? A pessoa que vai utilizar, né, precisa ali ter um treinamento melhor, né? Ok? Então, esse é um equipamento lá para o laboratório. Outra limitação é o fato do resultado não ser imediato. Eu vou ter que fazer uma medição lá das diagonais para chegar no valor de dureza. Então não é um resultado imediato. Tá? O resultado final depende dessa medição, então depende do operador. Tá? Depende menos do que na Brilliant, mas depende também do operador. Então quem vai fazer essa medição lá, por exemplo, é o laboratorista, né? Não vai ser o estagiário lá que vai fazer do chão de fábrica, que vai fazer a medição para o controle de qualidade. Outra característica é o fato da marca ser pequena, né? Como a marca é pequena, é uma vantagem por um lado, mas é uma desvantagem por outro. Marca pequena, eu vou ter que fazer várias medições para ter um resultado, uma média melhor, né? Um resultado mais confiável de média. Tá? Onde que normalmente a gente encontra a escala de dureza Vickers, né? Normalmente a gente encontra na literatura científica, então na pesquisa e desenvolvimento. Então, normalmente eu vou observar a presença da escala Vickers, como envolve mais laboratório, como eu preciso, por exemplo, fazer comparações de grandes diferenças de dureza, né? Então é mais comum ou é mais interessante utilizar essa escala. Então é bem mais comum você encontrar a escala de dureza Vickers em artigo científico, né, no desenvolvimento de material. Na sequência vai ser apresentado um vídeo que mostra o ensaio de dureza Vickers, produzido também pela Universidade de Karlsruhe e traduzido para o português. Eu vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Então o indentador tem a forma de uma pirâmide de base quadrada, feita de diamante, onde é aplicada uma força qualquer, e ela deixa uma marca no formato de uma pirâmide, né, o inverso de uma pirâmide, e é feito então o cálculo da área da superfície gerada dessa marca. Então nós temos aí o indentador, né, na forma de uma pirâmide de base quadrada, de diamante. Ela é posicionada no suporte da máquina, ela é fixa no suporte da máquina. Depois a peça é colocada sobre a mesa. Então altera-se para a lente para poder fazer o posicionamento da região onde se deseja fazer a marca. Isso é dado pela focalização da superfície ali, né, da superfície da peça. Deve-se escolher uma superfície adequada para se fazer a indentação. Inicia-se então o ensaio, muda para o indentador, ele posiciona, aplica a força, mantém por algum tempo e depois é feito então o alívio da força e volta para a lente para se poder fazer a medição das diagonais da marca deixada pela peça. A marca deixada pelo indentador, né?
Então, com o auxílio dessas barras é feito então o posicionamento dessas barras para que se possa calcular o tamanho das diagonais desse losango. O posicionamento é feito aí. Ao confirmar, ele já dá então o resultado. O resultado aí é 125 Vickers. Terminamos aqui então a terceira parte da aula de ensaios de dureza. Muito obrigado, até a próxima.